muito chique. Meu Deus do céu. Que chiqueza. Estenda a sua mão para cá. Libere palavras de Deus. Senhor, em nome de Jesus. Que inspiração para nós. Que inspiração para nós. Nós sabemos, ó Deus, que mais uma vez nessa noite, Tua graça e o Teu favor virá a nós através da Tua palavra pela boca do pastor Eibe. Nós seremos marcados, abençoados, nossa vida será renovada, Senhor. E amanhã, quando a pastora Andréia estiver ministrando, eu sei que o Teu Espírito Santo vai usá-la muito, muito também. Nós abençoamos a sua família, Pai. Nós abençoamos. Nossa maior alegria do casamento do Israel e da Priscila. Senhor, como o Senhor faz as coisas, jamais poderíamos imaginar algo assim. Mas o Senhor faz mais. O Senhor tem feito por a família deles e tem feito pelas nossas famílias também. Nós te agradecemos, Pai, te honramos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, obrigado, querido. Que alegria, que privilégio, como eu sinto tão honrado. Muito obrigado, pastor Odilon, meu filho amado, pastor Luciano, meu filho amado. E é tão bom estar aqui também, pastor Canté, e todos os pastores amados. Eu gostaria de mencionar o nome de tantos de vocês que eu amo e admiro muito, e tenho aprendido com tantos de vocês aqui. E estamos aqui não somente para compartilhar, mas também para continuar conhecendo mais irmãos, aprendendo mais. Cristianismo, se você tirar a palavra relacionamento de cristianismo, fica só uma religião. Cristianismo autêntico é relacionamento, relacionar com Deus, relacionar um com os outros. É tão precioso isso, tão fundamental e tão importante. Bem, mas como sempre eu gosto de começar com uma coisa engraçada, né? E eu ouvi falar disso, é só uma história, não é verdadeira, obviamente. Uma senhora que estava chegando no céu, e até essa história de São Pedro está lá na porta do céu, nos portões do céu, também não é bíblico, mas dizem que o São Pedro estava lá. E ela disse, então eu consegui chegar no céu. Ele falou, não, você ainda tem mais uma coisa que tem que fazer para poder entrar no céu. Ela disse, o que? Ele disse, você tem que soletrar uma palavra. Ela falou, ai meu Deus, qual palavra? Ele falou, amor. Ela disse, fácil, A-M-O-R. Ele falou, seja bem-vinda ao céu. E ela, que alegria, que alívio. Aí, de repente, um anjo chegou lá, São Pedro está chamando, tá. Aí o São Pedro falou assim, rapaz, o anjo está me chamando lá, que está tendo uma coisa lá, então, você poderia tomar meu lugar aqui, só por enquanto, logo eu volto. E você vai fazer o meu trabalho aqui no portão. Ela disse, e o que eu faço? Não, você faz igualzinho eu fiz assim. Ela disse, tudo bem. E ela estava lá, quando de repente ela viu o ex-marido dela chegando. Ela disse, você também morreu? Ele falou, eu tive um ataque cardíaco e tal, mas não acredito, será que eu realmente alcancei o céu? Ela falou, ainda não. Você tem que soletrar uma palavra. Ele falou, qual palavra? Ela disse, Arnold Schwarzenegger. Eu estava ouvindo o Henry Cloud, é uma pessoa que eu admiro muito. Eu estava, inclusive, visitando a igreja Willow Creek. Agora, poucas semanas atrás, ele estava ministrando lá. Não foi essa palavra que ele deu, mas eu tenho aprendido muito, inclusive, nessa palavra que eu estou compartilhando com vocês, várias coisas com o Henry Cloud. Mas eu gostaria de começar com essa pergunta. Tem algo na sua vida
que você gostaria de ver mudar, ou de melhorar, ou de alcançar um objetivo, que você gostaria que fosse talvez diferente do que é? Se for, então seja bem-vindo. Você é um ser humano que está vivo e ainda planejando a viver mais tempo. A grande pergunta é como que isso acontece? Como alcançar? E aí que está, porque muitas pessoas falam, não, você não está querendo o suficiente. Mas os estudos, inclusive o René Cloud é um psiquiatra clínico, os estudos comprovam que muitas vezes é quando a pessoa mais deseja aquela coisa que ela não consegue, ela se torna o pior inimigo dela mesma. É interessante. Qual é um segredo, um dos segredos para alcançar o seu objetivo? Um deles é através da remoção de um dos maiores obstáculos. Que obstáculo é esse? Deixa eu explicar. Eu vou ler um trecho da Bíblia que é muito conhecido para servir como uma das bases principais para essa palavra que eu estarei compartilhando. Se encontra em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. Eclesiastes 3, 1 a 8. Ele diz, para tudo há uma ocasião certa. Para tudo há uma ocasião certa. Isso aí já é uma frase muito chave. Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Quer dizer, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que esse trecho nos mostra? Que existem fases diferentes na nossa vida. Existem ocasiões diferentes, como ele começa o trecho dizendo, há uma ocasião certa para tudo nesta terra. É importante entendermos que existem essas fases na nossa vida, até para nós podermos alcançar os planos de Deus para a nossa vida. E é por isso que eu quero falar com vocês sobre esse tema. Encerramentos necessários. Encerramentos necessários. Agora, quando se fala de encerramentos necessários, nós não estamos falando de necessariamente encerrar algo que foi errado. Mas, às vezes é algo que está errado. Às vezes não, algo que está muito bem, muito bom. Mas é que Deus está querendo que a gente entre numa nova fase da nossa vida, ou do nosso ministério, ou do nosso trabalho, ou da nossa família. E por isso que existem encerramentos necessários. E, na realidade, todos nós, com certeza, temos alguma área ou mais, eu lhe garanto, aonde nós encontramos dificuldade em fazer esse encerramento. Dificuldade. Mas é um encerramento necessário. E se você não fizer, você vai perder o melhor de Deus. E todos nós, isso é um fato. Uns numa área, outros em outra área. Talvez é um funcionário. Na sua empresa ou na sua igreja, um funcionário mesmo, que trabalha lá, que você está com pena de demiti-lo. Você sabe que deve, mas você está com pena. Às vezes, você sabe, poxa, mas se eu demiti-lo, e aí o que vai acontecer com a família dele? Mas você sabe que você está jogando muito dinheiro fora, porque ele não está
fazendo nada. Mas e a igreja é uma família ou é uma fábrica? A gente simplesmente vai demitir sem ter o cuidado. Interessante isso. E aí, o que você deve fazer? O que você deve fazer? Nós vamos estar chegando, falando mais sobre isso. Talvez é um obreiro. Um obreiro, um copastor, um obreiro que é apaixonado por Jesus. Mas ele está na função errada. Só que ele não sabe que está na função errada. Ele acredita de todo o coração que ele está na função certa. E você sabe, e toda a igreja também sabe, que ele está na função errada. E você, por causa daquele coração pastoral, não tem coragem de tirá-lo daquela função. Encerramentos necessários. Encerramentos necessários. Não é a praia dele, só que ele não sabe disso e você está com medo de ofendê-lo. Agora, até o ano mais ou menos 2000, ou seja, todo o século passado, todo o século XX, os estudos profundos da ciência de neurologia achavam que o cérebro humano, ao se tornar adulto, ficava enrijecido, ele perdia a sua elasticidade. Toda a ciência neurológica, até o ano 2000 mais ou menos, foi só do ano 2000 para cá, que vários cientistas, inclusive eles até receberam prêmio Nobel em 2002, eles começaram a descobrir que existe algo revolucionário, que o cérebro humano, mesmo depois de adulto, ele mantém a sua elasticidade. Ele pode mudar. Ele pode mudar. E é interessante que só descobriram algo, 2000 anos depois que a Bíblia já tinha escrito, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A Bíblia já falava isso. Mas interessante que eles fizeram estudos no cérebro humano e pesquisas e descobriram que para alguém poder alcançar seu objetivo, tem 3 passos que o cérebro humano tem que passar por eles e continuar passando. Ele tem que, número 1, concentrar naquilo que é relevante para alcançar o objetivo. Vai ter que concentrar naquilo que é relevante para alcançar o objetivo. Número 2, ele vai ter que inibir as distrações. Vai ter que inibir as distrações. E é aqui onde, aos poucos, sem nós percebermos, irmãos, a gente vai acumulando distrações. Deus te deu um plano, Deus te deu um projeto para a sua igreja. Você sabe, aquilo queimou dentro de você. Quando você ouviu a voz de Deus, quando você orou, quando você buscou, Deus te mostrou claramente. Quando você instituiu a sua família, você tinha convicção daquilo que você queria chegar. Mas o problema não é, talvez, um objetivo bem claro, mas faltou concentrar naquilo, número 1, e faltou inibir as distrações. Existe um acúmulo de coisas que vão nos distraindo do objetivo. E nesse acúmulo que muitas vezes tem que ter os encerramentos necessários. Os encerramentos necessários. E a terceira coisa é que tem que manter uma memória funcional e, obviamente, perseverar para alcançar aqueles objetivos. Então, tem que manter a memória funcional e realmente continuar inibindo as distrações para alcançar. É muito simples, mas é isso que reativa a elasticidade do cérebro humano. E Deus que deu para o homem essa capacidade. Imagina se ele, em vez de depender do braço humano, ele confiar em Jesus, confiar na ajuda do corpo de Cristo, de uns aos outros, ele poderá sempre alcançar grandes vitórias, grandes sucessos. Agora, a realidade é o seguinte:
para que os planos de Deus sejam realizados na sua vida amanhã, é bem provável que será necessário você parar de fazer algo que está fazendo hoje. Porque você não pode continuar fazendo o que você está fazendo hoje e esperar resultados diferentes amanhã. Então, para os planos de Deus poderem ser alcançados, aqueles objetivos que você quer alcançar amanhã, é bem provável que vai ter que parar de fazer algo hoje. Às vezes, o maior inimigo do seu futuro é o seu presente. É algo que você está fazendo no presente. Agora, a Bíblia fala também no Novo Testamento sobre esses encerramentos necessários, quando Deus usa a parábola de podar. O próprio Jesus disse que todo galho que em mim não dá fruto é cortado, jogado fora, mas aquele que dá fruto é podado para dar mais fruto ainda. Então nós vamos pegar a carona com essa ilustração que Jesus deu e nós vamos aprofundar nela. Então vamos falar com os experts em podar. Eles dizem, os experts em podar, que você não vai podar uma árvore ou arbusto só porque tem alguma coisa errada nela. Não, muito pelo contrário. Você vai podar aquela árvore, aquele arbusto, para que ela possa alcançar seu potencial máximo, para que ela possa ser tudo que ela tem o potencial para se tornar. E aí que hoje eu creio de todo o meu coração que o Espírito Santo vai usar essa palavra para que eu e você possamos podar várias coisas em nossa vida, para que nós possamos alcançar o nosso máximo potencial em Deus, na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério. Por exemplo, uma roseira. Você não vai podar uma roseira porque tem alguma coisa errada com ela. Muito pelo contrário. A roseira é podada regularmente pelos profissionais nesta área como uma disciplina prática, constante, um hábito. Para quê? Para que ela possa realmente alcançar o máximo potencial. Então, usando a roseira como exemplo, eu quero falar sobre três maneiras que deve-se podar uma roseira, e assim nós vamos poder aprofundar mais em 3 razões porque que tem que ter os encerramentos necessários, tá? Primeira razão, a primeira razão que você tem que podar uma roseira é porque ela produz mais botões do que ela tem condições de alimentar. Ela produz mais botões de que ela tem condições de alimentar. Então você tem que procurar quem vai podar uma roseira. Estou falando porque eu aprendi com pessoas especialistas nessa área. Eu não sou especialista. Mas eles dizem o seguinte, que você tem que procurar aqueles botões que realmente representam o tipo que vão transformar um tipo de rosa que você está querendo. E você vai podar as outras e só deixar aquelas. Então, não é que os outros botões estão doentes, ou estão errados, ou estão feios necessariamente. Mas é que tem alguns botões que o especialista fala, uau, esses aqui vão se transformar no tipo de rosa que eu quero. Então, eu vou ter que podar esses outros. Por quê? Porque a roseira não tem condições de alimentar todas as rosas todos os botões que ela produz. Agora, isso fala daquele primeiro princípio. Lembra que eu falei do cérebro humano? Você tem que ter um objetivo, você tem que saber qual é o tipo de rosa que você está querendo, qual é o plano. E aí que vem a intimidade com Deus, estar na presença de Deus. Você tem que saber para onde você vai. Você tem que saber, sabe, muitos pastores, tipo assim, imita esse, depois imita aquele, depois faz um pouco aqui, um pouco ali. Mas
não é errado aprender com todos, e devemos aprender. Mas, acima de tudo, nós temos que tirar tempo na presença de Deus e ouvir a voz dEle. Saber para onde Ele quer nos levar, o tipo de rosa que Ele quer que seja produzido, porque aí eu vou proteger os botões que vão formar aquela rosa, e as outras eu vou podar. Sabe por quê? Porque nosso tempo é limitado, nossos recursos são limitados, nosso tempo, nossos esforços são limitados, então nós temos que podar as outras coisas. Tem muitos que não estão alcançando o máximo do seu potencial, porque estão muito pulverizados suas energias. Estão como uma roseira que não foi podada, e ela tem tanta seiva, mas não está produzindo nenhuma rosa daquelas mega top, porque está tão pulverizada em tantas rosas. Então ela tem muitas rosas, mas não tem nenhuma do jeito que era para ser. Então, isso é muito, muito sério. Muito sério. Sabe, se você está mirando em nada, se você não tem um alvo claro, o tipo de rosa que você quer, que Deus tem falado e está queimando dentro de você, se você está mirando em nada, certamente você vai acertar em cheio. Nada. É isso que é muito sério. Nós não podemos só ser levados pelos alvos dos outros, por uma correnteza. Alguém quer que eu faça isso, então eu vou fazer isso. Agora querem que eu faça isso. Agora um membro está chamando para fazer isso. Então a pessoa não tem um objetivo claro para qual ele está indo. Então nem sabe. Porque quando você tem um objetivo, isso ajuda você a saber o que você vai dizer sim. Para isso eu vou aceitar, porque ajuda a ir no objetivo que Deus me falou. E também te ajuda a falar não. Olha, isso é muito lindo, mas eu não tenho chamado para isso, então vou ter que cortar isso. Vou ter que cortar. Eu sinto honrado demais, como eu gostaria, mas Deus não me chamou para isso, então vou ter que cortar isso. Vou ter que cortar isso, podar. Encerramentos necessários. E muitos aqui têm pulverizado suas energias, seu tempo, fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer. Encerramentos necessários. Encerramentos necessários. Eu achei muito interessante esse exemplo de um empresário. Esse empresário se tornou um grande sucesso. Ele já era um grande sucesso quando ele comprou uma firma que tinha um valor de 25 milhões de dólares. Mas em poucos anos, essa firma, olha só, em poucos anos, talvez 4 ou 5 anos, essa firma tinha um valor de 25 milhões. Agora ela tinha um valor de 500 milhões de dólares. E com mais alguns anos, ela já estava chegando perto de 1 bilhão, 1.000 milhões de dólares. E esse empresário evangélico, cristão, e perguntaram para ele, qual foi seu segredo? Assim, pegar uma firma que já era um sucesso, mas fazer ela num ultra mega sucesso, porque de 25 milhões para 1 bilhão, como que você fez isso? Ele falou, olha, quando eu peguei a firma, eu notei que ela estava fazendo muita coisa, e coisas boas. Só que, depois de orar e buscar muito a Deus, eu e a minha equipe, nós oramos muito e buscamos muito a Deus. Nós realmente chegamos à conclusão que a vida dessa firma estava nos 20%. Esses 20% dos produtos e o trabalho que ela fazia, esse que era um negócio que bombava demais. A vida dela estava nos 20%. Então, eu reuni todos os funcionários principais, todos os diretores, e falei, olha, vocês estão vendo esses 20%? Isso aqui nós vamos alimentar. Está vendo esses outros 80%? Isso era mais ou menos do mês de junho. Falou, até a primeira semana de janeiro do ano que vem, quer dizer, deu meio ano,
nós vamos praticamente acabar com esses outros 80% de produtos. E nós vamos só concentrar nos 20%. Aí perguntaram para ele, então esses outros 80% não estavam dando lucro para a firma? Ele falou, estava dando lucro. Estava dando lucro. Todos eram lucrativos, mas esses 20% é onde a vida da nossa, era o futuro dela, era a vida. Então eu concentrei lá. Ele podou as outras coisas, encerramentos necessários. Falou que no começo, muitos na própria fábrica, não, que coisa, está indo para o caminho errado, não pode, esse produto é tão bom, e etc, e etc. Mas ele sabia que não dava para pulverizar as energias em tudo. Tinha que concentrar as energias em 20. Eu lhe faço a pergunta, aonde está a vida da sua vida? Quais são os 20% que você tem que focar e começar a podar os outros 80%? Aonde está a vida da sua igreja, do seu ministério? Onde está aquela parte que você tem que focar nela e podar as outras? Interessante. Eu noto que até no uso do nosso tempo, quantas vezes nós, pastores, temos que ter muito, muito cuidado. Eu fui informado pela nossa equipe que eu não tenho uma página no Facebook, né? Mas me informaram que a página, não sei se era 100 mil ou 200 mil, eu nem sei exatamente quantos estão lá. Porque eu nem sei como abrir Facebook. É verdade, não sei como abrir. Mas dizem que tem uns 200 mil seguidores lá, parece. Mas eu não sei como abrir. Porque muito tempo atrás, anos atrás, quando surgiu o Facebook, eu falei, rapaz, eu comecei a saber de tanta gente que estava ocupando tanto tempo no Facebook, eu falei, eu vou evitar isso aí. Vou evitar. E outros estão trabalhando para mim nessa área. Eu ainda ocupo um pouco de tempo no Instagram, Twitter, mas não muito tempo. Eu não quero investir, eu não me deixo investir, ocupar muito tempo. Tem gente que fica horas em WhatsApp, grupos de WhatsApp, faz parte de milhares de grupos de WhatsApp. Misericórdia, Jesus. Estão pulverizando, jogando preciosas horas fora do seu tempo. Do seu tempo. Amém? Se não der para dizer amém, diga amém. Mas é tão sério isso, gente. Nós só temos uma vida e logo ela vai passar. Somente o que é feito para Cristo permanecerá. Nós temos que investir nosso tempo com sabedoria. Com sabedoria. Sabe, tantas pessoas envolvidas em tanta atividade que não vai levar para lugar nenhum. Para lugar nenhum. Eu lembro quando, anos atrás, quando eu vi no cenário no Brasil que não tinha quase música, tipo estilo rock evangélico, né? Isso é quando eu era o líder dos jovens lá em Santarém. E eu vi que não tinha música rock evangélico. Então, eu fui desafiado pela minha mãe até, por que você não grava um disco com faixas de rock? Já tinha saído o Rebanhão, mas o Rebanhão, a maioria das faixas do Rebanhão não eram rock. Tinha algumas faixas rock. O meu disco, meu LP foi o primeiro com a maioria das faixas rock. E, deixa eu falar uma coisa. Eu lancei aquele disco, e depois que eu lancei o disco, que Deus me deu muitas e muitas mais músicas, muito mais legais, e eu comecei a ser convidado por todo o Brasil. E o Espírito Santo falou claramente, não aceite mais convites. Não aceite mais. Não aceite. Na época, por isso que o segredo principal é a intimidade com Deus. Porque na época eu nem entendia talvez tudo isso aqui. Tudo isso aqui que eu estou falando para vocês. Mas eu entendia pelo menos insuficiente para obedecer o Espírito Santo e falar, não, me perdoe, não posso ir, não posso. E ao olhar para como o Espírito Santo me dirigiu, e na época eu já entendia também um bocado disso,
que é o seguinte: eu, como músico, cantor, não era minha praia principal, não era meu chamado principal. Eu não sou um cara tão talentoso como um Cris da vida, né? Eu não sou um cara tão talentoso, não era meu chamado principal. E era muito fácil eu me distrair com tantos convites e perder o foco. Deus já tinha me falado: quero que você edifique uma igreja grande em Santarém. E depois de Santarém, você vai para Fortaleza. Depois de Fortaleza, você vai para São Paulo. E você vai enviar essas equipes para todas as cidades grandes do mundo, plantando mega igrejas. Deus já tinha me mostrado tudo como ia ser e como já está tudo sendo realizado agora. Pela graça de Deus, de Igrejas da Paz, estamos com 900 igrejas. É fenomenal o que Deus está fazendo, mas Deus já tinha me mostrado muita coisa fenomenal, mas eu estava sendo distraído. Por quê? Porque agora eu estava sendo convidado, e eu estava cantando em muitos lugares, e minhas músicas estavam concorrendo com a música da Madonna, minha música em inglês do disco, e tal, e aquela coisa. E tinha gente dançando na boate, convertendo, e era tão lindo os testemunhos, e eu fiquei cada vez mais empolgado. E o Espírito Santo falou: para, esse não é seu chamado principal, não é de ser roqueiro evangélico, esse não é seu chamado. Tem gente que tem um chamado principal para isso, amém, mas não era o meu caso. Eu tinha que podar aquilo, eu tinha que parar e concentrar. A igreja de Santarém, na época, não era tão grande, era pequena, mas os sonhos eram grandes. O que Deus tinha me falado eram coisas grandes. Hoje não teria aquela uma igreja de 60 mil, e mais, além dessa igreja de 60 mil, mais 400 só ao redor dela. Não teria igreja de 8.500 em Fortaleza, com mais 80 ao redor dela. Não teria associação Mideia com milhares e milhares de igrejas sendo influenciadas ao redor do mundo. Não teria nada disso se eu não tivesse podado coisas na minha vida. Eu tinha que podar coisas na minha vida. Eu sei que, com certeza, isso é óbvio, não é por causa de mim, é apesar de mim. Ele que faz tudo. Meu Deus, se Deus pôde usar esse que é o mais fraco de todos, Ele quer usar muito mais todos vocês, eu tenho certeza. Mas escuta bem, um dos segredos tão simples é esse: encerramentos necessários. Eu lembro indo para o telefone, não era nem celular na época ainda, era telefone de gancho mesmo, o telefone lá da minha casa, e quase chorando, eu não acreditava as palavras que saíam da minha boca. Eu falava: não, não posso ir, Deus tem me falado que não é para viajar mais. E eu quase chorando, eu não acredito que eu estou falando isso. Agora que os sonhos estão realizando, está tocando nas FMs, e o Espírito Santo falava: fala. E eu falava: não, muito obrigado, sinto honrado, muito honrado, mas não vou não, que eu tinha que concentrar lá, senão a igreja nunca ia crescer. Tem pastor que a igreja começa a crescer, ele começa a ficar famoso, agora quer viajar pelo mundo todo, e aí a igreja cai de novo. Cada um tem um seu chamado, por isso que nós não estamos aqui para julgar. Tem alguns que têm uma graça, como o meu precioso discípulo, pastor Luciano, que viaja o mundo todo e a igreja dele continua explodindo em crescimento. Que coisa fenomenal. Cada um tem um seu chamado diferente. Você tem que saber qual é o seu chamado. Você tem que saber qual aqueles 20%. Você tem que saber aonde estão os encerramentos necessários que você vai ter que fazer. Sabe, a Bíblia fala em Efésios 2:10, na nova tradução da linguagem hoje, diz assim, olha, escuta bem, olha o que diz: pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Olha só, quando você converteu, Deus já tem um plano, um projeto. Ele já preparou boas obras que Ele quer que você faça. Agora, escuta bem, Ele quer que você esteja preparado para toda boa obra.
mas Ele não quer que você faça todas as boas obras. Ele falou assim, para que fizéssemos toda boa obra, não, para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Você está entendendo? Não é você fazer todas as boas obras, mas tem pastor que pensa isso. Não é para eu fazer tudo. Aí, se você faz tudo, você não vai dar conta de fazer nada com excelência. Não vai poder concentrar em nada. Então é muito importante você buscar muito a Deus para saber o que dizer não, o que dizer sim. E focar naquilo. Focar e levar a sério. Vai crescer com células? Então aprenda. Seja um cara bom nesta área. Eu lembro que eu falei, rapaz, eu vou aprender isso. Eu vou aprender como fazer isso aí. E eu comecei a liderar a célula. E aí eu entrava em crise e multiplicava a célula. E visitava quem multiplicava, quem não ia. Ia visitando, me humilhando, aprendendo com todo mundo. Aprendendo. Eu fui para os Estados Unidos para visitar a maior igreja em célula. Fui para a Colômbia algumas vezes, mesmo não sendo o G12, mas eu fui para a Colômbia umas 2 vezes. Eu fui para a Coreia. Eu fui para as igrejas. Eu ia para as outras igrejas. Para aprender com todas. Eu lembro lá em Santarém, a nossa igreja, primeiro eu falei, eu vou visitar todas as igrejas aqui em Santarém, para aprender com elas. Eu lembro que até eu fui para Deus é Amor lá em Santarém. Não, as regrinhas eu não vou aceitar não, mas a oração, olha como eles oram muito. Aí eu implantei a oração lá na nossa igreja, implantei bem forte, porque eu aprendi com a Deus é Amor. Aí eu ia com outra igreja, aprendia com ela, e fui implantando todas as coisas boas que eu fui aprendendo com as outras. Depois que eu implantei tudo, eu falei, agora eu vou para fora de Santarém. Comecei a vir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Depois eu fui para os Estados Unidos, para a Coreia. Eu falei, vou aprender, vou me humilhar, quero crescer, quero levar a sério, quero ficar bom nisso, eu quero focar nisso. E as pessoas falam, vou fazer isso, é mistério, vou fazer aqui. Eu falei, se você quiser fazer, pode fazer, eu vou fazer aqui. Eu estou focado aqui. Tem gente que quer fazer tudo. Se tudo é importante para você, nada acaba sendo realmente importante. Alguém disse que temos que evitar a tirania do urgente. Temos que ter cuidado para que as coisas urgentes não nos tirem do foco daquelas coisas principais que Deus nos mandou fazer. E nós vamos fazer, venha o que vier. Nós não vamos ofender ninguém, não queremos atropelar ninguém, não queremos machucar ninguém, mas nós vamos manter o foco. Nós vamos manter o foco. Tem gente que sabe manter o foco, mas no processo vão destruindo todo mundo. Tem um rastro de cadáver atrás deles. Muito vitória, muito sucesso aí, mas um rastro de cadáver. Não, isso é horrível, isso não é a vontade de Deus. Você tem que saber amar, pedir perdão, explicar, você tem que se humilhar. Não machuque ninguém, mas mantenha o foco, meu querido. Mantenha o foco. Seja um cara determinado, uma pessoa que vai realmente alcançar os sonhos de Deus para a sua vida. Sabe, eu comecei até a verificar com quem eu ia caminhar toda hora. Sabe, aquelas pessoas maravilhosas, crentes legais, às vezes até pastor. Não é ninguém aqui não, viu? Fique tranquilo. Mas às vezes pastor legal que só. Legal, pastor, gente fina da Silva. Só que o cara só conta piada o tempo todo. É só uma vida meio relaxada. Não está em pecado, que eu saiba, mas só conta piada. Eu falei, não, eu quero caminhar com gente intensa para Deus, gente apaixonada por Jesus. Então, você é amigo dele, amém, irmão, te amo. Mas eu vou fazer de meus amigos, aqueles que eu vou investir muitas horas, é aquelas pessoas apaixonadas por Jesus, que gostam de falar da palavra, que gostam de falar de almas, de ganhar vida, de plantar igreja. Aleluia! Eu vou... Encerramentos necessários. Entendeu? Encerramentos necessários. Com quem você vai caminhar? Como você vai usar seu tempo?
Então, às vezes, não são coisas ruins que você está cortando da sua vida. São coisas boas. É aqueles outros botões bonitos da roseira. Mas não vão produzir o tipo de rosa que você quer. Então, vai podar. Vai podar. Você está entendendo? Não é forte isso? Agora, lembre-se que o maior inimigo do excelente não é o medíocre. Não são as coisas ruins. São as coisas boas. Porque você acaba ocupando muito tempo com essas coisas boas e não alcançando o excelente de Deus para a sua vida. Isso é muito, muito importante lembrar. Agora, segunda coisa que os especialistas... Eu ia colocar o cronômetro, esqueci aqui, fiquei tão empolgado. Mas vou me dar pelo menos mais meia hora aqui. Aí... Agora coloquei o cronômetro. A segunda coisa que os especialistas em podar roseira dizem, que você não vai podar somente porque a roseira produz botões demais, porque ela não tem energia para suprir todos os botões. Então você não vai só podar muitos bons botões, mas você também tem que podar aqueles galhos e botões doentes. Esses você tem que podar. Esses é muito importante. Então, as partes da roseira que estão doentes ou que não estão indo bem, tem que ser podadas também essas partes. Existem pessoas que você está investindo nelas e você, na realidade, já investiu muito. Pessoas até me entenderam errado às vezes. Eu às vezes, recebo e-mails e tudo, cartas ou até palavras de pastores falando: pastor Eibe, você fala que não é para a gente desistir de ninguém, é para a gente ficar amando até o fim. Mas olha, eu dei minha vida e fiquei amando e acreditando, e a pessoa me traiu, me esfaqueou pelas costas, e você diz que é para a gente ficar amando, perdoando, acreditando, mas o que é? Deixa eu explicar. As pessoas confundem pastoreio com discipulado. Confundem. Quando eu estou falando de não abrir mão de ninguém, de ir atrás de todos, não perder nenhum, eu estou falando de pastoreio. De pastoreio. O coração do bom pastor não é um coração comerciante. Como é o coração do comerciante? Rapaz, 99% de sucesso dos produtos estão tudo vendendo, só 1% que não está vendendo. Eu sou um sucesso. Tem pastor que pensa assim: só perdi aquele 1% de membro, sou um sucesso, eu sou um sucesso. Porque ele tem mentalidade de comerciante. Mas coração de pastor não é assim. Ele não fica satisfeito com os 99%. Ele vai atrás daquele 1%. Ele paga o preço, ele chora, aquilo incomoda, porque ele tem um coração de pastor. Parabéns. Ele tem que ter esse tipo de coração. Mas quando se refere a discipulado, é diferente, gente. Discipulado é outra coisa. Discipulado, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, ele fala para o Timóteo, que era o discípulo dele: Timóteo, assim como eu investi na sua vida, você tem que procurar homens idôneos, capacitados, fiéis, homens preparados, de alto nível, e nesses você vai investir profundamente e ensiná-los a serem discipuladores de outros, que vão instruir outros. Então, aquele discipulado profundo, aquelas horas e horas e horas do seu tempo investido, meu irmão, é em pessoas que vão valorizar o que você está dando. Eu mesmo caí nesse erro, porque de tanto eu pregar sobre o coração de bom pastor, comecei a acreditar e levar a um extremo. E levei a um extremo errado. Eu lembro que tinha... não foi em São Paulo, eu não vou falar qual cidade foi no Brasil, mas tinha uma família tão preciosa. Mas o pai daquela família que eu estava investindo a vida dele, meu Deus, ele só falava mal de todo mundo.
E eu achava, não, mas se eu amar suficiente, se eu não abrir mão dele, e eu ficava não abrindo mão, e dando minha vida, e dando horas e horas e horas e horas e horas. E sabe o quê? Ele não mudava. Ou quando mudava, mudava bem pouco, depois voltava a fazer tudo aquilo. Agora, eu aprendi um grande princípio. O que era para eu ter feito? Como coração de bom pastor? Não abro mão de você, meu querido. Eu te amo, nós vamos pagar um preço. Nós vamos sempre garantir uma boa célula, se você quiser congregar, e um bom discipulador, se você quiser congregar na célula. Aquele líder de célula vai garantir um bom discipulador. Agora, o meu tempo de investir, de discipular profundamente, eu vou obedecer à Bíblia. Homens fiéis, homens idôneos. É a Bíblia que me manda fazer isso. Então, você tem que ser muito amoroso, mas muito honesto. Você tem que ser forte, corajoso. E olha, o que a Bíblia diz? Não é para jogar pérolas aos porcos. Que você discipula profundamente, investe horas e horas em alguém que nem valoriza o que você está fazendo. Que fala, não, isso é o dever dele. Está entendendo? Então, pastoreio é uma coisa. Você não vai abrir mão daquela pessoa. Você vai amá-la, vai ficar aplicando fé. Até quem já saiu da nossa igreja, eu fico aplicando fé para voltar. E às vezes, depois de 9 anos, a pessoa volta. E ela volta e às vezes até fala assim, você sabe, o pastor Eibe nunca abriu mão da gente mesmo. Amém, não abro mesmo não. Vai voltar, aleluia. Mas eu não vou perder uma noite de sono, nem 5 minutos de sono. Eu vou amar, dar minha vida, mas sou seguro em Cristo, eu sei quem eu sou, e eu vou ficar investindo horas e horas em pessoas fiéis e idôneos. E todos eu vou amar e não vou perder nenhum. Vou amar. Nós vamos atrás. Ou alguém vai atrás, não vamos perder ninguém. Aleluia. Mas o discipulado profundo é outra história. Não vou jogar pérolas aos porcos. Por que não pode jogar pérolas aos porcos? A Bíblia fala. Primeiro, não valorizam. Não valorizam. Então, você está jogando o seu tempo fora quando você faz isso. Segundo, quando você discipula horas e horas alguém que não está valorizando, sabe o que você faz? Você transmite uma mensagem errada para os que são fiéis, para os que são bem consagrados. Você fala para eles, olha, porque você é fiel e consagrado, não vou investir muito tempo em você. Eu vou investir tempo só em quem é problemático. Então o cara pensa, bem, se eu quiser atenção e ajuda e apoio, discipulado profundo, eu vou ter que ser problemático. Olha a mensagem errada que você está ensinando. Não é mesmo? Outra coisa que você faz, você sabe que você acaba prejudicando aquela pessoa. Por que a Bíblia fala que os porcos depois voltam? A Bíblia que diz isso, quando você joga a pérola aos porcos, eles voltam para te dilacerar. Por quê? Porque a pérola o porco não sabe valorizar, e o que ele faz? Por não valorizar, ele pisa em cima. Está pisando em cima, não valorizando. E quando ele pisa, a pérola é muito dura, ela fica engatada aqui dentro da pata dele e o machuca. Então, você acaba machucando essas pessoas, e elas ficam com raiva de você. Com raiva de você. E se voltando contra você. Então, é um princípio totalmente errado. Qual é o princípio? Quem tem, mais lhe será dado. Eu vou dar muito mais atenção para aqueles discípulos mega top. Quem não tem, até o que ele tem lhe será tirado. Aí eu passo ele para outro discipulador e tudo. Agora, eu explico, transparência, sem machucar, é com muito jeito. Meu Deus, é com muito jeito. Tem que ter muito amor e carinho, que nós não estamos numa fábrica, nós estamos numa família. Mas são encerramentos necessários. São encerramentos necessários. Meu irmão. Tinha uma história verdadeira de um empresário que foi lá com o Henry Cloud, um psiquiatra clínico, falou assim
empresário chegou lá e ele falou assim, olha, eu vim para falar com você que meu filho ele veio com a esposa e com o filho. Falou assim, meu filho está muito precisando de conserto. Está muito precisando de ajuda. Aí o Henry Cloud olhou para o filho dele e falou assim, o que você está precisando consertar? Ele falou, não sou eu não, é meu irmão. Aí ele olhou para o pai e falou, quem? Você tem um outro filho? Ele falou, meu outro filho, não é esse não, ele só veio me acompanhar. Ele falou, e o seu outro filho, onde ele está? Não, ele não veio. E por que não veio? Não, porque ele não acha que precisa de ajuda. Ele falou, por que ele não acha que precisa de ajuda? Não, é porque ele realmente não acha. Ele falou assim, aí o psiquiatra perguntou para ele, isso é uma história verdadeira, mas por que o senhor acha que precisa de ajuda? Não, é porque é o seguinte, ele já tomou bomba em 3 faculdades, foi expulso das 3, ele já tem 23 anos de idade, ele não sabe nem qual é o plano para a vida dele, não sabe o propósito de viver. E ele até também está tomando drogas. Então, na segunda faculdade, que eu sou do diretores da mesma, o pai é muito bilionário, então eu consegui colocá-lo lá na faculdade, e eu vi aqui, na primeira ele tomou bomba e foi expulso, porque era só festa constantemente no dormitório, então eu comprei um apartamento muito chique para ele poder concentrar nos estudos e ficar longe das festas, mas não adiantou nada. E eu dei muito dinheiro para ele também, não precisar se preocupar com isso. Mas não adiantou, tomou bomba, saiu. E onde ele está agora? Onde está seu filho agora? Não, ele está em Vail. A Vail, Colorado? Que é longe aqui de Los Angeles, sim, é em Vail, Colorado. O que ele está fazendo lá? Isso é em Colorado, lá nas montanhas Rocky, né? Ele está esquiando, Está de férias lá, esquiando. Tá? Aí o clínico, o psiquiatra disse para o empresário, disse assim, não vou poder ajudar seu filho, não. Ele falou, por quê? Porque seu filho realmente, ele está certo, ele tem razão. Seu filho não tem problema. Ele tem toda a razão, seu filho não tem problema. Ele falou, como? O senhor disse que não tem problema? Meu filho tomou bomba 3 vezes, está em droga e tal. Ele falou assim, não, senhor, tudo isso o senhor já me explicou, mas me diga uma coisa, se o senhor realmente acha que seu filho tem problema. Ele tem um apartamento, tudo pago, tem muito dinheiro, ele está tirando férias, esquiando, você acha que tem problema? Ele falou, não vou poder ajudar seu filho, porque o seu filho não tem problema. Agora, o senhor, eu posso ajudar, se o senhor quiser. Ele falou, porque o senhor tem problema. Ele falou, eu não tenho droga, eu não tenho... Ele falou, não, o senhor que tem problema. Me diga uma coisa, quem é que está na clínica psiquiatra? Não é o senhor que está aqui? O senhor que está com problema. Agora, se o Senhor permitir, eu posso te ajudar no seu problema. E em ajudar o Senhor em seu problema, eu poderia ajudar o Senhor a fazer com que seu filho tenha problema. Aí ele vai querer ajuda. Vocês estão entendendo, né? Outra história que eu achei muito interessante, também é verdadeira essa outra história. O pai, que já estava ficando uma certa idade, ele ia aposentar, e era dono de uma enorme fábrica, enorme firma, enorme fábrica. Nós estamos falando sobre diferença entre fábrica e família, né? Isso aqui é muito interessante. Dono dessa enorme fábrica. E ele queria aposentar e deixar o filho dele como o presidente, o líder daquela fábrica. Então ele tinha ido o filho tinha feito todos os cursos, ele tinha pago os cursos para o filho, tudo mais. Aí depois ele falou assim, agora meu filho, você está preparando, estou preparando você. Muito bem. Um dia ele está lá embaixo, na parte
térreo da fábrica, e ele vê o filho chamando a atenção de um outro funcionário, mas esculachando, mas gritando mesmo na frente dos outros funcionários, chamando a atenção e mostrando e tudo. Aí ele só viu aquilo e falou para o filho, vai lá no meu escritório, meu filho. Aí subiram lá e ele falou para o filho dele, falou, meu filho, eu aqui uso 2 chapéus em relação a você. O chapéu de patrão e o chapéu de pai. Então, deixa eu colocar o chapéu de patrão. Como seu patrão, quero dizer que você está demitido. Você está demitido porque já faz muito tempo que eu venho falando com você, que é contra a cultura da nossa fábrica, da nossa firma, jamais chamar a atenção de um funcionário na frente dos outros funcionários, de maltratar os funcionários, de envergonhar os funcionários assim, desse jeito. É totalmente contra a cultura, e eu já te falei muitas vezes, já te falei como você tinha um problema nessa área, que você tinha que corrigir, já te avisei isso muitas vezes, ofereci cursos e até coach para te ajudar a vencer isso, e você menosprezou, você nunca aceitou. Então, eu, como seu patrão, estou dizendo que você está demitido. Ele falou, agora deixa eu colocar o chapéu do pai. Meu filho, eu soube que você recentemente foi demitido. Quero orar com você, meu filho. Quero te ajudar a dar a volta por cima. Você está entendendo que como família que somos, temos que ter amor, mas não podemos passar a mão por cima, porque às vezes a pessoa usa a desculpa, somos uma família, para deixar as coisas erradas acontecendo, e aí é pior para aquela pessoa, você está destruindo a vida dela. Você não pode passar a mão por cima dela, você tem que ser firme, mas aí como família você vai amar. Você vai corrigir, mas você vai amar. Então nós não podemos deixar de fazer esses encerramentos necessários. Eu gostei tanto dessa ilustração, que é uma história verdadeira desse patrão e pai, porque ele demitiu mesmo o filho. Demitiu. Falou, você não vai ser mais, você está fora. Mas agora, como pai, eu vou te ajudar emocionalmente, vou te ajudar com amor. Se talvez ele depois ainda pagou o curso para o filho fazer. Quem sabe que lá na frente o filho foi restaurado. Mas nós não podemos confundir as coisas. Que nós amamos alguém, nós vamos corrigir, nós vamos ajudar. Nós vamos fazer os encerramentos necessários que têm que ser feitos. Amém, queridos? Isso faz parte. Eu achei tão lindo o que eu vi. Eu tive o privilégio de sentar numa reunião de staff de uma das mais poderosas igrejas do mundo. Isso foi em outro país, foi nos Estados Unidos, talvez a igreja mais rica dos Estados Unidos, e o pastor lá se tornou meu amigo. Ele falou, eles falaram, pode sentar no staff, na reunião do staff dele. E eu vi aquele pastor com tanta sabedoria, explicando, né? E não falou quem, só falou que eles iam ter que demitir algumas pessoas. E ele falou, ele explicou com tanto amor, eu fiquei tão impressionado, porque ele disse, olha, quando a pessoa está fora do lugar, do plano perfeito de Deus na vida dela, ela não só atrapalha a igreja, ela atrapalha a própria vida dela. Então, se eu amo aquela pessoa, eu vou ter que ter coragem para fazer os encerramentos necessários. Se eu estou pensando no melhor, o que é melhor para ela, no melhor para ela. E esse pastor deu o exemplo, porque esse pastor era filho de um grande empresário lá nos Estados Unidos. Ele falou, anos atrás, meu pai era um mega executivo de uma das maiores firmas de petróleo dos Estados Unidos, um mega executivo, um homem muito, muito rico. Aí meu pai saiu para começar a própria firma dele. Ele falou, meu pai nunca conseguiu ser um mega empresário depois que ele começou a própria firma dele. Ele falou, porque meu pai não tinha coragem
de fazer os encerramentos necessários como deveria. Ele disse, tinha um cara que obviamente era péssimo para a nossa empresa, péssimo. E eu falava, pai, por que você não demite ele? E meu pai falava, eu fico pensando na família dele, fico pensando o que é melhor para ele. Gente, olha só a mentalidade errada. Se o cara está fora da vontade de Deus, ele vai atrapalhar não só a sua organização, ele vai atrapalhar a própria vida dele. Então, quando você faz o encerramento necessário, você não somente ajuda a sua organização, seu ministério, sua igreja, você está ajudando aquela pessoa a alcançar o destino divino dela, a alcançar o melhor de Deus para a vida dela. Isso é tão, tão importante. Isso é tão chave. E a terceira forma que eles vão fazendo, podando as roseiras, é coisas que já morreram. Não é nem são coisas doentes, são coisas até que já morreram na roseira, que vão podar, que só estão ocupando espaço. Talvez você tenha, não estou falando do seu casamento, porque isso Deus deixa bem claro que que isso é até que a morte separe. Eu até estou aplicando fé que lá no céu Deus vai fazer uma exceção e deixar eu ficar para sempre, por toda a eternidade com a Andréia, que eu quero estar com ela para sempre. Aleluia. Mas tem relacionamentos doentios, tem uma prática antiga, às vezes, da igreja, da denominação, que já passou. Você está entendendo? Aquele grupo aquele ministério que bombava e alcançava todo o bairro antes. Mas agora, toda terça-feira à noite, só está aqueles 5 lá. Mas não querem encerrar, porque faz parte da tradição. Você está entendendo? Então, existem fases na vida que você vai ter que ter a coragem de, amorosamente, trazer o encerramento necessário para que haja nova vida, para que haja... Há tempo de derrubar e tempo de construir. A Bíblia é muito claro. É muito claro. Vocês lembram da história? Lá nos Evangelhos tem uma frase que o próprio Jesus disse. Ele disse assim, lembrai-vos da mulher de Ló. Lembra desse trecho que Jesus disse? Lembrai-vos da mulher de Ló, porque Deus estava falando, era um encerramento necessário, aquela vida antiga de Sodoma e Gomorra, e ele falou para ela, não virar para trás, não é mesmo? Não olhar para trás, e ele disse para ela, né, e ela olhou para trás, ela desobedeceu a Deus. O que aconteceu? O que ela virou, irmãos? Não, ela se transformou numa estátua sal, ela virou o pescoço. Só brincando com vocês, tá? Mas, e olha, ela ainda está lá no deserto, em algum lugar. Essa estátua de sal, pelo menos os guias turísticos dizem. Mas a realidade é que ela ficou. Por quê? Porque ela não estava pronta para fazer o encerramento necessário. O encerramento necessário. Você já viu aquela pessoa que acumula muita coisa, quase um colecionador, tem tanta coisa em casa que vai acumulando. Não vou pedir ninguém para levantar a mão aqui, não. Porque normalmente, quem faz isso não gosta de admitir. Fala, eu não faço não. Mas faz. Né? E aí, de repente, você encontra alguém organizado, que vai ajudar aquela pessoa, eu vou organizar suas coisas, eu vi que sua garagem, sua casa está cheio de coisa, eu vou te ajudar a organizar. E chega lá, então, e já vai logo vendo, vamos supor, uma tesoura de cortar capim, tudo enferrujada, velha, meio quebrada, fala assim, isso aqui
você ainda usa isso aqui? Quando foi a última vez que você usou? Uns 20 anos atrás. Então vamos jogar fora? Não. Mas por que não? Porque eu posso, talvez, um dia ainda usar. Não é isso? Posso ainda um dia usar. Essa é uma das razões que pessoas, às vezes, não fazem os encerramentos necessários, porque elas são muito apegadas. Não, eu posso precisar. Sabe por quê? Essas pessoas, muitas vezes, quando elas estavam na criação delas, faltou algumas necessidades básicas, talvez. Faltou algumas necessidades básicas, talvez físicas, de alimento, de roupa, ou até de carinho. Então elas criaram esse apego. E não, eu posso precisar. Em vez de entender que a nossa fonte é Deus, e você tem que confiar nele, ele há de suprir todas as suas necessidades, segundo as suas riquezas, em Cristo Jesus. Outra razão que às vezes a pessoa não quer fazer o encerramento necessário é por razões emocionais. Mesmo o cara está ajudando lá, acha na casa um pano assim, sabe aquele pano branco assim? E fala, o que é isso? Fala assim, isso era a fralda do Joãozinho. Mas o Joãozinho não é esse que casou agora, o último dia? Mas foi a primeira fralda dele. Você tinha que ver, ele era tão bonitinho nessa fralda. Não, vamos jogar assim fora. Não joga fora, porque é do Joãozinho. Tem gente emocionalmente ligado. Não, eu sei que alcança mais alma se a gente usar a guitarra e a banda e as luzes e fumaça. Mas eu prefiro o órgão e o piano mesmo, coral. Porque é mais legal. Quer dizer, ligados emocionalmente. Você está entendendo? Então, as emoções que estão fazendo com que não é possível ter o desligamento, o encerramento necessário. Eu quero terminar com uma ilustração. Mas antes de eu dar essa ilustração para encerrar, porque é o encerramento necessário, infelizmente. Deixa eu dizer algo aqui. Talvez você diz, pastor Eibe, hoje, enquanto você estava pregando, não somente em uma área, em várias áreas da minha vida, eu vi que eu tenho que ter encerramentos necessários. Mas não é a primeira vez, em algumas dessas áreas eu já tinha visto isso antes, eu que falhei. E aí que está. Nós precisamos de ajuda um do outro. Por isso que eu acredito tanto no discipulado. Por isso que até hoje eu tenho um discipulador onde eu me abro com ele. Quando eu tenho encerramentos necessários na minha vida, eu me abro com ele, ele ora comigo. Eu ganho vitória. Ninguém é uma ilha. Ontem, no culto doméstico, eu estava falando para o meu filho e para a minha esposa, eles já com certeza sabiam disso, mas sempre a gente tem que ficar repetindo as verdades. Eu falei, nós somos o corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, nós somos membros desse corpo. Então tem gente, tem até pastor, que realmente acredita. Não, eu com Deus sou maioria, não preciso de ninguém, porque com Deus eu posso fazer a decisão e eu vou alcançar meu objetivo, eu vou evitar as distrações, eu vou fazer os encerramentos necessários e eu vou alcançar meus alvos. Você está enganando a si mesmo, sabe por quê? A Bíblia mesmo mostra, o próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Só que Jesus não opera só a cabeça, independente do corpo. Jesus, se eu tivesse chegado aqui só minha cabeça, mesmo sendo muito bonita, você teria... brincadeira. Vocês teriam achado muito estranho se eu tivesse chegado aqui só com minha cabeça. Agora, veja bem. Jesus não opera nada, independentemente do seu corpo. Então, aquela pessoa que fala assim, eu estou ligado a Jesus, mas eu não preciso do corpo de Cristo, é como se estivesse cortando aquele braço. Vamos supor que você é o braço. Você corta o braço e joga o braço lá. Ele vai sobreviver sem estar ligado ao corpo? Não, ele vai apodrecer. Nós precisamos um do outro. Eu não entendo pastores que não pagaram o preço para ter um verdadeiro discipulador. Eu até digo, não pegue o primeiro que apareça, ore, busque, leve a sério,
Mas leve a sério. Leve a sério. E olha, eu nem digo para você se abrir 100% logo no começo. Porque talvez não é uma pessoa de confiança, mas uma vez que você vê que ele é de confiança, receba oração, seja transparente, sabe, receba cura e apoio. Nós precisamos um do outro, sabe, para alcançar poderosos resultados que Deus quer. Vai ter que ter família, vai ter que ter amor, vai ter que ter conexões, vai ter que ter corpo. E essa ilustração eu acho tão fenomenal. Nós precisamos um do outro, gente. As pressões do ministério são muito fortes. Nós precisamos um do outro. Essa ilustração é de um teste que eles fizeram. Hoje estão dizendo que não estão permitindo mais fazer esse tipo de testes, né? Pelo menos lá nos Estados Unidos. Mas naquela época eles ainda faziam esse tipo de testes. Eles estavam testando os níveis de estresse, como podiam influenciar o ser humano, mas testando em macacos. Então eles pegaram um macaco, colocaram ele na gaiola e colocavam um nível de estresse bem alto. Aí como que eles podiam medir esse nível de estresse? Porque eles tiravam exame de sangue e exame da urina dele. Então tem um tipo de hormônio que é liberado quando é um nível de estresse bem alto, que eles então podiam ver que o macaco estava super estressado. Como que eles estressavam o macaco? Colocavam talvez luzes bem fortes, e figuras, imagens, e ele lá na gaiola, e aquele nível de estresse dele ia lá para as alturas. E eles então faziam o exame de sangue, eles podiam ver que o nível de estresse estava lá nas alturas. Sabe o que eles fizeram para diminuir o nível de estresse? Cortaram o nível de estresse pela metade, fazendo uma coisa só. Uma coisa somente. Colocaram outro macaco na gaiola. Só isso. Colocaram outro macaco na gaiola. Só isso. Ao fazer isso, ainda fizeram as mesmas luzes, os mesmos membros da igreja, os mesmos diáconos. Por isso que a Bíblia diz: se existir o diácono, ele fugirá de vós. Os mesmos diáconos, os mesmos presbíteros, o mesmo nível de estresse, no mesminho, mas cortou o estresse pela metade, só por ter um outro macaco ao seu lado. A minha pergunta para você: quem é o seu macaco? Fala para o seu vizinho: seja meu macaco, por favor. Fique em pé, por favor. Eu quero orar pela sua vida. Eu creio no poder da oração. E pelo menos para os próximos poucos minutos, eu quero ser um daqueles macacos na sua vida. Eu quero entrar na gaiola junto com você, em oração. Eu quero concordar com você, que você vai ter a graça de Deus para realmente fazer os encerramentos necessários. Se você diz: pastor Eibe, eu quero essa oração e eu tomo posse, venha aqui na frente, mesmo que não caiba todo mundo, mas venha nessa direção, porque ao vir nessa direção já é um ato de fé da sua parte. Venha aqui. Pode vir chegando, que eu quero orar sobre a sua vida. Nós vamos concordar em fé agora.
Receba os braços do Senhor, envolvendo a sua vida, a sua família, seu ministério. Senhor, eu agora estou me unindo em fé juntamente contigo, Senhor, e com meu amado irmão e minha amada irmã. Pai, muitas vezes reconhecemos que nós temos sido o nosso maior inimigo, por tolerarmos áreas em nossa vida, talvez hábitos maus, talvez coisas erradas, talvez hábitos até pecaminosos. Outras vezes, talvez não são coisas pecaminosas, talvez não são coisas erradas, mas são coisas boas, mas são fora da sua vontade. Então muitas vezes nós temos tolerado essas coisas, e o Senhor está nos levando a ter a coragem de fazer os encerramentos necessários. Pai, eu agora me uno em fé contigo e com meu irmão. Eu me uno em fé com esse meu querido irmão e minha querida irmã, e eu lhe peço, Pai, que o Senhor derrame uma graça sobrenatural. Venha, nos ajude, Espírito Santo, dependemos de Ti, precisamos de Ti. Venha e dê essa graça para fazer os encerramentos necessários, a clareza de aonde fazer esses encerramentos necessários. Oh, eu creio, Pai, eu creio que o Teu poder, a Tua glória, a Tua unção está dirigindo, e os encerramentos necessários serão feitos. Esta árvore será podada, essa roseira espiritual podada, e ela vai produzir muitos frutos, em nome de Jesus. Frutos e muitos frutos, frutos que permanecem, eu declaro. Eu tomo posse disso, eu creio, Pai, eu creio de todo o meu coração. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, eu recebo o Teu tratamento. Pode me podar, Senhor, para que eu dê mais fruto, muito fruto, e fruto permanente, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus.
Amém e amém e amém, amém. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Aleluia. Sabe, é nos braços de Jesus e nos braços um do outro que é o nosso descanso. Então, antes de você voltar para o seu lugar, dê um abraço em pelo menos 3 pessoas. Diga uma palavra de amor, de carinho.